Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Essa é a primeira aula da mentoria Adulto Saudável e eu primeiro quero me apresentar para você. Eu me chamo Lara Mendonça, sou analista corporal e comportamental, consteladora familiar, terapeuta familiar e estudante de psicanálise. Talvez você não me conheça, mas o meu desejo de trabalhar com o ser humano aconteceu desde que eu era criança. O meu desejo era fazer psicologia quando eu era criança, para entender um pouco daquela família muito maluca que eu tinha, com todo respeito, levando um pouco para brincadeira. Mas eu sou da década de 80, eu tenho 42 anos, e naquela época, faculdade que prestava era medicina, direito, arquitetura e engenharia. Então, não me atrevi a fazer nenhum desses cursos. Não me atrevi a fazer psicologia. Entrei na faculdade de direito, fiz 6 meses, passei para odontologia, abandonei a faculdade e fui fazer turismo. Eu não sei se vocês já fizeram ou conhecem alguém que fez esse curso. É um curso que para mim foi desnecessário. Então eu vim caminhando pela vida até os 40 anos. Com 30 anos eu passei no concurso da Secretaria de Estado de Saúde em Goiás, cargo administrativo, e estou nesse cargo há 12 anos. Eu confesso que não é minha paixão, é um cargo muito burocrático, é metódico, são características que eu não tenho, mas eu conheci em 2018 uma escola que chama o Corpo Explica, me apaixonei, procurei uma terapeuta aqui em Goiânia que trabalhava com essa técnica e eu fui fazer atendimentos com ela. Gostei mais ainda, resolvi fazer a formação e de lá para cá fui fazendo outras formações, não foram somente essas duas. Comecei psicanálise e sempre fui apaixonada pelo ser humano e principalmente em tentar entender e desvendar os mistérios do subconsciente, do inconsciente, que faz as pessoas se comportarem, reagirem e fazer escolhas tão estranhas. Então, com isso, eu comecei a fazer atendimentos presenciais online, primeiramente somente com a análise corporal e comportamental, depois com a constelação familiar, depois eu criei um método terapêutico, passei a atender de forma individual e presencial, e eu resolvi transformar esse método terapêutico em um processo de mentoria em grupo online. Do que se trata esse processo terapêutico? Esse processo é uma cura da criança interior. E o que significa adulto saudável? Adulto saudável, conceito adulto saudável, é um adulto emocionalmente saudável. E como eu reconheço que esse adulto é emocionalmente saudável? Quando eu olho para 3 pilares, ou como eu gosto de falar, 3 pernas, ele possui a perna direita, que representa figurativamente a vida financeira e a vida profissional, e a perna esquerda, que representa os relacionamentos. Então, se eu tenho se eu tenho uma vida financeira legal, alguém com quem compartilhar essa vida financeira, eu preciso de um corpo a desfrutar tudo isso. Então, eu tenho as 3 pernas: vida financeira, vida, relacionamentos e uma vida física, um corpo físico saudável. Então, eu reconheço aí uma pessoa que está caminhando, que a vida está fluindo, correndo, andando para frente. Eu reconheço aí que é um adulto emocionalmente saudável. E quando a pessoa não está andando com uma dessas pernas ou está completamente paralisada em uma dessas áreas, a ponto de já ter cometido problemas na sua saúde física, eu percebo que essa pessoa não está tão saudável emocionalmente. E o que trava uma vida para não ser saudável, para não caminhar, o que paralisa uma vida? Existem 2 questões: ou eu estou fora do meu lugar, quebrando leis de ordem sistêmica, quebrando ordens familiares, ou eu estou com a criança ferida. E quando eu tenho a criança ferida, ao invés de estar caminhando, buscando aquilo que eu sonho, desejo, aquilo que eu quero para minha vida, aquilo que eu planejo para minha vida, eu fico me enfiando em buracos, em caos, atraindo problemas, atraindo situações difíceis, com saúde, com dinheiro, carro que bate, máquina que estraga, geladeira que não funciona, o emprego que não vem, que eu não paro, que eu não fico, que eu troco, eu não sou contratada.
E muitas vezes todos esses embaraços ou emaranhados, como diria Bert Helling, acontecem na nossa vida porque nós estamos buscando reparação, né? Reparação daquilo que eu não recebi quando criança. Porque nós, quando somos criança, nós desejamos ser cuidados, amados, vistos. A criança só sabe amar. E ela quer ser amada pelos pais, ela ama os pais e quer ser amada. Mas se eu não me sinto vista, se eu não me sinto olhada, se eu não me sinto cuidada, se eu não me sinto acolhida, se eu sinto que faltou algo na minha infância, eu vou com esses traumas, essas feridas dentro de mim para a vida adulta. E ao invés de eu caminhar, né, com a minha perna direita e esquerda para frente, eu estou olhando para trás, de forma inconsciente, eu me colocando em situações difíceis para que aquelas pessoas um dia que deveriam ter cuidado e me provido de alguma forma, venham hoje cuidar de mim, venham hoje me socorrer. E aí eu gosto muito de trabalhar com a questão da cura da criança interior, porque eu vivi isso. Eu vivi isso, eu tive muitas travas na minha vida, eu cheguei aos processos terapêuticos com muito problema, inclusive problema grave de coração. E eu não falo que nós um dia vamos zerar na vida ou que eu estou completa. Não, mas é um processo, uma caminhada. E uma caminhada que eu já cheguei em alguns lugares. Eu sempre tive um problema de relacionamento muito sério com a minha mãe, muito sério. A questão de tomar pai e mãe, que Bert Helling fala, que é honrar pai e mãe, que a Bíblia fala, era muito comprometido na minha vida, principalmente em relação à minha mãe, porque eu não conseguia aceitar a minha mãe. Eu criticava, eu julgava, eu não aceitava, eu não gostava da convivência, eu não gostava da permanência dela perto de mim, por causa dessa criança ferida. E aí eu sempre me coloquei em muitas situações difíceis. Ah, mas Lara, como assim você se colocava? Nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós pensamos e sentimos. Isso emite uma energia. E essa energia que eu emito tem uma frequência. E eu atraio para mim a mesma frequência. Então, se eu emito uma frequência de que eu preciso ser uma vítima para minha mãe vir cuidar de mim aqui hoje, eu vou atrair problemas, porque vítimas vivem em problemas. Eu vou atrair problemas para que ela venha cuidar de mim. Durante o processo terapêutico também eu percebi que vários problemas de saúde, eu já estava com as pernas tão paralisadas que os problemas de saúde todos, o que acontecia? A minha mãe vinha para dentro da minha casa cuidar de mim. A minha criança queria esse cuidado que não recebeu lá atrás. Em relação à minha vida financeira, eu sempre vivi um caos, um caos. Estou milionária? Não. Mas eu saí de um caos desesperador e eu vivi o caos desesperador por quê? Porque quando eu entrava nesse caos, quem vinha me socorrer? O meu pai, que na minha infância foi ausente. Ele só foi para ser presente a partir dos meus 24 anos. Então a minha vida era um caos. Aquela pessoa que, quando você pensa assim, agora vai resolver um problema grande, aparecia outro. Sabe aquela pessoa que está sempre apagando incêndios? Essa era eu. Sabe aquelas pessoas que vai no banco e o sistema para de funcionar na hora que chega, não acha estacionamento, vai para um lugar, não consegue estacionar, não consegue chegar onde quer. Sabe aquela pessoa que a vida é bloqueada? Essa pessoa era eu. Total falta de pai e mãe. E quando eu não tenho esse pai e essa mãe dentro de mim, eu não tenho base, eu não tenho raiz, eu não tenho força. Eu não tenho força e a vida fica paralisada. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão da cura da criança interior, porque eu experimentei isso. E o terapeuta só leva a pessoa até onde ele foi. E uma das maiores conquistas na minha vida foi a cura emocional da minha criança ferida. Foi hoje, por um milagre, praticamente um milagre, eu ter conseguido tomar essa mãe no meu coração e conseguir ter uma boa convivência com ela. O meu pai também foi bem mais rápido o processo com o meu pai. Só que o sofrimento é muito grande. E eu só consegui isso aos 42 anos, que é a minha idade que eu tenho hoje, né? Com 40 anos eu comecei a estudar e foi uma caminhada, estudar desenvolvimento humano. Então, para que as pessoas não precisem demorar tanto, esse ponto, foi por isso que eu resolvi me dedicar a essa área.
porque eu sempre gostei do ser humano, sempre quis entender o ser humano, e, e foi isso, um pouquinho da minha trajetória. E hoje, o que é essa primeira aula? Seria todos os temas que eu vou trazer nessas aulas durante essa semana, de 8 a 12 de maio, são temas que são tratados na mentoria. Então, eu sempre começo a mentoria no individual, né? São 6 sessões durante 2 meses com análise corporal e comportamental. E o que é essa análise corporal e comportamental? É uma leitura do formato do seu corpo para entender qual o seu tipo de mente, para entender se sua mente, para entender quais são os padrões de funcionamento, quais são suas dores existenciais, quais são suas dores principais. Porque todos nós temos 5 tipos de traço. Os nomes dos traços são esquizoide, oral, masoca, psíquico e rígido. Cada um desses traços tem um padrão de funcionamento, tem dores existenciais que são registrados no nosso sistema nervoso. E nós ganhamos um formato de corpo e recursos e habilidades para resistir, para sobreviver a essas dores. Então, nós ganhamos habilidades de ser rápidos ou planejadores, ou criativos, ou empáticos, para que sobreviva a uma dor que foi formada lá no meu sistema nervoso de 0 a 7 anos. E eu falo que essa análise corporal e comportamental é uma sessão para que eu entenda, como eu funciono e como eu posso me tirar de uma dor muito grande no presente, no agora. Eu chamo de pronto-socorro, é uma sessão pronto-socorro, para trazer um refrigério, um alívio agora mesmo. Então, eu sempre começo com essa análise. E no processo de mentoria individual, você deve estar passando assim, mas aí é muito fácil, né? Porque é individual. Mas nessa mentoria adulto saudável, todos aqueles que entrarem para as vagas que eu vou abrir na sexta-feira vão ganhar. Um dos bônus é essa mentoria, essa análise corporal e comportamental. E eu farei de forma individual, online, com cada um que entrar nessa mentoria. E após essa mentoria, e para que serve essa análise? Quando eu entendo e vejo quais são meus principais traços, quando eu entendo quais são meus principais traços, quando eu entendo meus principais traços desses 5 nomes que eu falei, eu entendo o meu padrão de funcionamento, eu entendo minhas dores, eu entendo o que fazer para não andar nessas dores, eu entendo o que fazer para evitar voltar para essas dores, passo a identificar. Nós temos muita dificuldade de identificar o que nós sentimos, de dar nome para os sentimentos. Nós não aprendemos isso quando somos criança, com os nossos pais, nós não aprendemos isso. Então, nós temos muita dificuldade, às vezes eu sinto um desconforto, eu não estava legal. Mas o que é isso? O que você estava sentindo? Você estava se sentindo excluído, abandonado, rejeitado, traído, manipulado? O que você estava sentindo com aquela determinada situação? E aí, eu não sei o nome, não dou o nome, mas quando eu faço essa análise, eu entendo meu padrão de funcionamento, eu entendo quais são minhas dores principais existenciais, eu posso parar para me autoanalisar e perceber o que estou sentindo agora. O que estou sentindo neste momento? Estou me sentindo abandonado. Então, meu traço oral está se sentindo abandonado. Quais são as ações que eu posso ter comigo mesma neste momento para que eu saia desse sentimento? Então, na auto-observação, com autoconhecimento, eu vou aprendendo a lidar comigo, vou aprendendo a incluir na minha rotina aquilo que me faz bem, aquilo que me tira das minhas dores existenciais. Então, conseguir fazer isso no dia a dia me dá muitas condições de sair do desespero, de sair daquele sufocamento, da falta de ar. Por isso que eu chamo de pronto-socorro. E aí, essa é a primeira sessão que eu faço, todos vão ganhar na mentoria. E depois dessa sessão, eu começo um processo de um passo a passo, de um caminhar, para levar a pessoa a acessar o seu inconsciente, para trazer para a consciência aonde ela ficou presa, a quem ela ficou travada, a quem ela tem uma dependência emocional, a quem ela quer agradar ou tem receio de dizer não, de quem ela precisa aprovação. Porque muitas vezes a gente tá preso a essas pessoas, preso normalmente ao pai e à mãe. Eu tentando ainda ter aquele reconhecimento, ter aquela aprovação mesmo,
para que eu possa ir para a vida, para que eu possa caminhar, ou eu estou tentando receber um cuidado que eu não recebi. E aí, nessa primeira aula, o meu intuito sempre é que a pessoa consiga identificar onde que ela está, qual é o ponto A e qual é o ponto B. Eu só tenho como chegar no ponto B se eu tenho muito claro para mim qual é esse ponto B, o que que eu quero para mim. E nós também, mais uma vez, temos receio de até pensar que se quem diz, que dirá dizer verbalizar aquilo que eu desejo para mim. Muitas vezes eu não consigo dizer, verbalizar, contar para as pessoas ou assumir para mim mesmo o que eu quero. Como eu vou chegar nesse ponto B se eu não tenho coragem de dizer? Como eu vou chegar nesse lugar de descanso, nesse lugar de prazer, de sonho, de planejamento, de desejo, se eu não sei, não tenho claro qual é esse ponto B? Então, primeiro título, a vida que eu tenho e não quero mais, e a vida que eu quero e não consigo. Primeiro ponto a ser identificado nessa mentoria. Qual é a vida que você tem hoje? Qual a vida que você tem hoje? Como é sua rotina? O que tem nessa vida que você não deseja mais? E nesse ponto B, qual é a vida que você quer para você? O que tem nesse ponto B que você quer chegar? Você precisa ter isso muito claro, muito bem identificado, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Como diz lá no filme Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu preciso ter um norte nesse primeiro momento, para até quando eu chegar ali no final da mentoria, eu saber se valeu a pena ou não, eu saber se eu tive algum tipo de resultado ou não. Na minha experiência, eu posso dizer claramente, o melhor resultado que eu tive um problema de coração, eu precisei fazer uma ablação, é uma cauterização do nervo, é genético ter um nervo a mais, e esse nervo a mais causa arritmia, só que é desencadeado por situações de estresse, e eu vim numa situação de estresse muito grande, tanto profissionalmente, com falta de resultado, frustrada, não na questão do meu cargo público, que eu sou funcionária pública, apesar de não ser uma função que eu goste tanto, mas eu trabalhava com confeitaria, era algo que eu gostava muito, mas com pouquíssimo resultado. Mas no final do tratamento do processo, eu percebi por que eu tinha tão pouco resultado e um problema muito sério no meu casamento. E desencadeou essa arritmia, eu fiz a ablação, que é a cauterização do nervo, mas eu não tive melhora, eu continuei tendo arritmia, fiquei internada, os médicos me vasculhando com os exames horrorosos, e até que eu descobri que era um problema de queda de pressão, o médico descobriu que era um problema de queda de pressão. Mantive a medicação por algum tempo e em janeiro de 2023, esse ano, eu recebi alta, eu não tomo nem medicação. Então, eu consigo saber da onde eu saí para onde aí aonde eu cheguei. Eu consegui uma alta de medicação, eu fiz várias formações no desenvolvimento humano, eu estou trabalhando com isso tem 1 ano e 4 meses, então eu tive um progresso. Estava no meu ponto B ali listado que eu queria para mim. Inclusive até o nome dos cursos que eu gostaria de fazer estava ali listado. Só que para isso eu precisei ter coragem de admitir para mim mesma, primeiramente, o que eu queria. E nós temos dificuldade de dizer o que queremos, nós temos dificuldade porque vamos desagradar, vamos pensar, nossa, mas não é possível, eu já fiz tanta faculdade, eu fiz isso, eu já tenho tantos anos, eu já tenho filho de tal idade, e a gente acha que não pode. Por que não pode? Eu comecei minha formação em desenvolvimento humano com 40 anos. E chegam, durante a formação do curso, existia estudo de casos e pacientes que chegavam, clientes que chegavam com 70 anos e dispostas a viver bem e viver o que desejava com esse todo o descobrimento que teve a respeito de si mesmo, das causas e das pessoas que se manteve presa, ligada, buscando agradar, buscando ter aprovação e deixou de viver a vida. E uma senhorinha chegou e falou: não, agora eu estou disposta a viver a minha vida segundo o meu plano de vida. Ela tinha 70 anos.
Então a gente acha que o tempo acabou, que o tempo passou, que não é para mim isso, isso que eu desejo, e a gente vai deixando a vida passar, a vida me levar. Isso não é viver bem, não é viver em abundância. Não é viver em abundância. Então, essa aula é para estimular você a analisar aonde eu parei. Qual é o meu ponto A e qual é o meu ponto B? Se você pudesse escrever e fosse livre, vamos supor que você seja livre. Se você fosse livre e tivesse permissão e autorização para escrever aonde você quer chegar, mesmo que o que você queira seja muito diferente de toda a sua família, seja muito diferente do que as pessoas da sua família fizeram, desejaram para si, o que você ousaria sonhar e desejar? Qual seria a vida que você iria olhar e pensar? Por essa vida eu viveria até 100 anos. É sobre isso, essa primeira aula é sobre isso. Vim falar um pouco de mim, sobre o que é a mentoria, mas o que eu quero deixar mais claro e registrado aqui para você é qual o seu ponto A e qual o seu ponto B. Ouse desejar, ouse escrever. Não precisa mostrar para ninguém, mas pelo menos para você, você precisa assumir. Você precisa assumir o que você deseja para sua vida. Certo? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham coragem de escrever. Amanhã às 20 horas estarei aqui novamente falando sobre tudo são escolhas e a nossa criança quer respostas. Então venha, traga um caderninho se precisar, para ir anotando os principais insights que você vai ter aqui, para que você possa absorver e aproveitar ao máximo desse conteúdo. Então é isso, até mais, até amanhã.